Olá pessoal, hoje nós vamos falar da técnica identificação e enfraquecimento do esquema de defeito. E faz pouco tempo que conheço essa técnica e eu deveria ter conhecido ela 20 anos atrás. Como é importante nós estudarmos desenvolvimento humano. Eu vou ler essa técnica, três parágrafos dela, e nós vamos fazer uma sessãozinha juntos, tá bom? O esquema de defeito vergonha é um dos esquemas centrais descritos na terapia do esquema e envolve a crença persistente de que há algo fundamentalmente errado com o indivíduo, algo que o tornaria indigno de amor, aceitação ou pertencimento. A identificação desse esquema exige mapear padrões recorrentes de autocrítica, evitação social e hipersensibilidade à rejeição. Normalmente, ele tem origem em experiências precoces de crítica, negligência emocional ou rejeição significativa. O processo terapêutico começa com a conscientização dos gatilhos que afirmam esse esquema, bem como das emoções associadas como vergonha, ansiedade ou tristeza profunda. Em seguida, utiliza-se uma combinação de técnicas cognitivas, experimental e comportamentais, como reestruturação de crenças, imaginação guiada e diálogo de modos. Então, reestruturação de crenças nós já falamos em outros vídeos, muito bom. Imaginação guiada nós temos feito muitas vezes, muito bom. E diálogo de modos, algo que nós já fizemos em outro vídeo. Para acessar e validar a dor original e ao mesmo tempo em que se questiona a veracidade da crença de defeito. Perfeito. O terapeuta frequentemente assume um papel de reparentalização limitada, oferecendo validação emocional corretiva. O enfraquecimento do esquema ocorre gradualmente, à medida que o indivíduo internaliza novas experiências emocionais e cognitivas. Ele passa a reconhecer que a sensação de defeito é uma construção aprendida, não uma verdade objetiva. Com isso, a redução da autocrítica, maior abertura para vínculos e desenvolvimento de uma autoimagem mais integrada e realista. O foco não é eliminar completamente o esquema, mas reduzir sua intensidade e influência sobre o funcionamento diário. Como sempre, nós vamos fazer uma sessão dessa, e eu tenho dois momentos muito crus quando eu era criança, que simplesmente os meus pais achavam que nós éramos crianças e nós não escutávamos. Então eles faziam críticas pesadas, conversando um com o outro, criticando os filhos. E eu vou fazer aqui essa sessão aqui, eu vou localizar aqueles 3 momentos e reavaliar o momento e reescrever ele, tá bom? Como sempre, nós vamos começar com um alongamento, ok? Fazer um alongamento bem profundo. Vamos fazer uma respiração profunda. Aquela do bebezinho, tá? Barriga para frente e volta, para frente e volta. Ok. Então, eu vou lá naquele momento e nós vamos fazer uma reestruturação. Vocês vão pensar no momento de vocês. Um momento de muita crítica, no momento em que você foi diminuído quando criança. E um dos momentos, eu devia ter 6 anos de idade, 7 anos de idade, e tinha um desenho para pintar, e eu lembro que meus pais conversaram, sem achar que eu estava escutando,
onde eles falavam assim, nossa, na mão de alguém capacitado ia ficar tão bonito. Eu nunca esqueci isso. Isso foi uma das primeiras críticas que eu escutei dos meus pais. Então agora nós vamos fazer um teatro interior, algo mais simples, tá bom? Então, aquela técnica de sempre, pessoal. Aquela técnica de sempre, casa maravilhosa, do jeito que você quer, uma casa incrível, da quantidade de andares que você quer, da cor que você gostaria, da quantidade de porta, de cômodos, da quantidade de janelas. Então você está na frente da casa, abre a porta, você entra nessa casa, tem 7 portas. Na primeira porta você vai abrir ela, tem 20 degraus para descer, então você desce um degrau 1, 2, 3, 4, 5, agradece a todos, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Você está muito bem, muito feliz, que vai mudar a sua vida. O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, respira fundo. Segura. Solta. O 16, o 17, o 18, o 19, o 20, tem uma porta, você abre a porta. E lá, quando você abriu a porta, tem um teatro gigantesco, como se fosse um cinema. Várias cadeiras, você senta em uma cadeira e ali vai passar um filme. E para mim vai passar aquele filme de eu pintando aquele desenho. Eu lembro que eu estou no chão da cozinha, pintando o desenho, um desenho bem grande. E meu pai e minha mãe, eles falam assim, eles usam o meu apelido, né, de criança, não vou dizer aqui, não tem necessidade, e eles falam, nossa, ele pinta tão bem hoje, imagina como vai ser quando ele estiver mais adulto, que ele tem mais experiência. Vai ser muito bom. E daí meu pai fala assim, que oportunidade para ele, né, tão novinho e já está desenvolvendo isso. Minha mãe fala assim, nossa, como nós ficamos felizes por ele estar fazendo isso. E aquilo me enche de força. Eu acabo até pintando melhor, porque eu estou mais motivado. E no final, quando eu termino, meus pais vão ver o desenho e me elogiam mais uma vez. Nossa, ficou muito bom, minha mãe falou. E meu pai disse, é verdade. Meu pai é um gênio. Meu pai sempre foi um gênio. Sempre foi um autista de altas habilidades incrível. E então ele fala para mim assim, nossa, um dia você vai desenhar como eu desenho. Porque meu pai sempre desenhava muito bem. E acaba o filme, eu levanto, passo pela porta, subo os 20 degraus, abro a porta, olho a casa é maravilhosa, linda, tem a porta da casa, abro a porta, saio da casa, viro para de frente para a porta, agradeço, e voltando em 3, 2, 1. Ok, esse foi um momento. Mas eu disse que seriam 3, né? Então, o segundo momento, nós estávamos na mesa, são 2 momentos na mesa. Nós estávamos na mesa onde meus pais estavam conversando sobre os filhos dos outros. E eles falam assim, algo eu não consigo lembrar, eles falam algo do tipo assim, nossa, como a filha do Beltrano e da Ciclana é bonita. Eu não lembro muito bem o que eles falaram, mas eu lembro que o entendimento era, será que os outros pais também acham o nosso filho feio? Ok? Então, aqui nós vamos usar uma outra técnica. Aqui nós vamos usar pode usar, quem quiser pode usar o teatro interior, mas eu vou usar um comando de apometria para resolver isso, tá bom? Então eu vou falar o seguinte, vocês também podem fazer.
acessando essa memória 1, 2, 3, desdobrando ela 1, 2, 3, limpando ela, limpando todo o fio energético que ela trouxe até aqui, e no lugar desse fio energético, colocando a minha energia de 15 anos de abertura consciencial, abertura tudo. Jogando energia nela, jogando 1, 2, 3. Comprimindo no estado inicial que estava momentos antes, comprimindo de novo, comprimindo de novo, comprimindo de novo. Pronto. Voltando. Está feito. Eu posso dizer que está feito porque eu vi. Agora, a segunda, eu já falei 2, né? Ainda era criança, ainda era muito criança. 2 momentos. O terceiro momento. O terceiro momento, eu lembro que eu era bem adolescente, eu estava brincando com o nariz, e eu apertava o nariz assim, ele era mais maleável, e eles fizeram meus pais fizeram um comentário muito pejorativo. Muito pejorativo. E eu tenho as perninhas um pouquinho mais curtas, também fizeram naquele momento um comentário muito pejorativo. Sobre a minha aparência, muito pejorativo. E então eu vou voltar naquele momento, nós vamos fazer uma regressão mental naquele momento, regredindo para aquele momento, e eu vou dizer no meu ouvido assim: ignore tudo. Isso fala mais deles do que de você. Nós nunca podemos dar o que nós não temos. Pronto. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Parece cruel. Parece muito cruel isso, mas é verdade. Você nunca pode dar mais do que você tem. Você não consegue entregar mais do que você tem. Isso é no emocional, isso é no financeiro, isso é nas atitudes, isso é em tudo. Era o que eles tinham na hora. Naquele momento. Eles tinham uma crítica. Eles nunca passou pela cabeça deles que os filhos tinham inteligência de entender o que eles estavam falando. Nunca passou na cabeça deles que o que eles falavam ia reverberar por milênios nas encarnações que nós vamos ter. Isso isso eu enxerguei neles, né? Porque eles faziam comentários do que eles tinham passado quanto crianças, e eles adultos com filhos continuavam passando por aquilo. Os mesmos medos, os mesmos isso, os mesmos aquilo, né? Mas eu era adolescente, eu não sabia como lidar com aquilo. E também, né, dentro da constelação familiar, o meu papel de filho é papel de filho, não de terapeuta. Isso eu fiz certo. Errei quando eu fiz papel de pai, né? Errei quando eu fiz papel de amigo. Porque uma coisa que nós temos que entender: se papai tem capacidade de fazer filho, ele tem que ser pai. Se mamãe tem capacidade de fazer filho ou filha, tem que ser mamãe. Não o filho virar pai da mãe. É igual eu engenheiro, ficar me escondendo atrás da engenharia. Não, eu sou o Edenilson. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso.